Desse fim de semana foi Dia dos Pais. Eu, como uma forma de passar o Dia dos Pais com meu pai, geralmente ou a gente sai para sair, a gente se sai para almoçar, para jantar, alguma coisa assim. Esse ano a gente fez algo diferente. Eu comprei uma churrasqueira recentemente, então eu decidi fazer um churrasco para ele e a gente fez na casa dele. Basicamente, padrão, saí, fui lá comprar as carnes, não deixei ele preocupado com nada, a gente levou tudo pra gente almoçar e a gente teve uma tarde muito boa no sábado. Aqui é bem comum a gente separar os dias dos pais. Um dia a gente passa com meu pai, no outro dia eu passo com o pai da minha esposa. E aí, o que mais foi interessante disso tudo, que é o motivo desse vídeo, que está relacionado com o título desse vídeo, foi na noite, né, desse mesmo dia, do sábado, depois que eu dei uma passada na casa da minha mãe. Ela comentou comigo assim: pô, filho, eu acho muito bonito isso tudo que você faz pelo seu pai, todo esse carinho que você demonstra por ele, né? E daí, na visão dela, apesar de ele não ter feito tanto assim por você durante o seu crescimento, etc., mas mesmo assim hoje você não tem essa mágoa nenhuma e faz o que está na sua condição por ele, né? E isso foi bem legal que ela falou. Foi uma observação assim que me fez pensar sobre tudo isso, que também me incentivou a gravar esse vídeo, que não, sinceramente, não é um vídeo fácil de gravar, porque é um nível de exposição que eu não estou acostumado. Mas, enfim. E isso tudo culminou, né, esse comentário dela, basicamente assim, porque o contexto é o seguinte, né? Para vocês que não sabem, eu cresci numa família de pais separados, sou o mais novo de 3 irmãos, e o background dos meus pais é um pouco semelhante, apesar deles serem de lugares totalmente diferentes. Minha mãe saiu de Lagoinha, interior do interior de São Paulo, morava na roça totalmente, lugar totalmente sem recursos, e ela, muito jovem, para resumir a história, ela com 12, 13 anos, ela saiu de casa. Ela tinha mais 24 irmãos, minha avó deu à luz 25 vezes, acredite se você quiser, e ela é a segunda mais velha de todos esses irmãos, então ela foi a primeira a sair de casa entre os 12 e 13 anos e veio para a cidade de Taubaté, e veio assim, uma criança, tomou uma decisão de sair de casa. Imagina, teve que sair do 0 a 100 para amadurecer muito rápido. Então esse é o background. E o background do meu pai é um pouco semelhante. Ele saiu de casa um pouco mais tarde, com 18, 19 anos, e ele era do Rio de Janeiro, capital. E foi mais ou menos assim. Os dois tiveram que crescer na bordoada, na marra. E, enfim, anos depois se encontraram aqui na nossa cidade e deram à luz a nós 3. Passaram alguns anos, quando eu tinha ali por volta dos 4 anos de idade, eles acabaram se separando. E a partir daí, é um fato, assim, quando, pelo menos na minha situação, a separação levou muito a questão, assim, de, pô, tinha anos, assim, que eu via meu pai 2, 3 vezes só, sabe? E uma coisa que me pegou muito foi justamente essa questão que eu vinha a sacar muito tempo depois, as coisas que me fizeram falta por não ter o meu pai próximo a mim, sabe? Coisas que eu vinha a entender, sabe, perceber muitos anos depois, porque eu aprendi por meio de outras formas, de outras referências, etc. Mas que eu lá, novo, eu não compreendia porque, sei lá, eu não tinha aquele recurso, sabe? E outros colegas, né, amigos da época já tinham recursos assim, que aprenderam com o pai, enfim, e eu não entendia muito nem porquê. E eu vim só entender muito tempo depois. E é um fato, quando você cresce numa família desestruturada, você tem um gargalo de recursos emocionais, físicos, espirituais, mentais, em todas as áreas da vida,
que é natural, acontece, né? E aí, conectando tudo isso ao comentário da minha mãe, né? É uma grande questão, né? Por muito tempo, melhor dizendo, levando em consideração todo esse contexto, cada um tem sua responsabilidade. Não era o ideal. O ideal era você crescer numa família certinha, o pai e com a mãe juntos, os filhos juntos, e seguir o curso natural das coisas sem queimar a etapa, né? Os filhos podendo sair da infância, indo para a adolescência, depois para a vida adulta e assim por diante. Mas quando acontece isso, uma ruptura, uma mudança na estrutura familiar, muitas vezes um filho sai da infância e já vai direto para a fase adulta e fazer o quê? Faz parte. Foi como foi. E aí, para olhar para essa situação, dá para olhar de duas maneiras, né? Eu poderia ver com o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Meio vazio seria o quê? Já que meu pai, por exemplo, falhou tanto comigo durante a minha infância, não esteve tão presente quanto seria o ideal. Nos momentos que eu precisei, eu não pude contar com ele. Enfim, esse tipo de coisa, eu poderia olhar isso depois de adulto e continuar nessa mesma mágoa, nessa mesma dor, e continuar preso nesse passado e hoje reagir somente a isso. E isso culminar nas minhas atitudes e comportamentos. E eu continuar deixando esse lado metade vazio do copo falar mais alto. Ou eu posso, por exemplo, seguir em frente. E a escolha que eu faço. Seguir em frente é sempre maior do que ficar preso lá atrás. E aí é muito importante, assim, nessa questão, se você se identifica com esse tipo de situação, de ter crescido em uma família de pais separados, esse tipo de contexto que é muito comum, né? É um exercício complicado, é difícil, mas é necessário. E ali, daqui a uns minutos, eu vou falar sobre um pulo do gato aí que vai resumir tudo isso que a gente vai falar aqui agora, que vão ser alguns tópicos. Primeiro de tudo, a gente vai ter que deixar um pouco a moral de lado. O que significa isso? Deixar um pouco essa questão de certo e errado. Porque isso não resolve o problema, né? Eu posso analisar a minha história aqui, meu pai não teve presente, etc e tal, e eu ficar julgando só como certo e errado, isso não resolve o problema. E o problema, justamente, que culmina nessa situação toda de você crescer numa família desestruturada, é que acaba estourando na sua vida em várias frentes, principalmente vida profissional também. Tem muita gente, como foi o meu caso, demora para conseguir emprego, demora para deslanchar, e a forma mais fácil de você metrificar isso quando você conquista bens financeiros mesmo, quando você prospera na vida, é a forma mais fácil de metrificar isso. Crescer numa família desestruturada faz com que você leve mais tempo para você ter uma ascensão disso, né? Pelo menos esse é o maior padrão, né? Claro que existem exceções, mas o padrão geralmente é esse. E é a forma mais fácil de você metrificar isso. Mas então tem que deixar essa moral de lado, porque se esse é o problema de você demorar, por exemplo, para ter uma ascensão, se você ficar nesse julgamento, não vai resolver o problema, você vai ficar preso no passado. Então, é preciso deixar um pouco essa moral de lado, não vamos falar de moral. E o segundo ponto é meio que assim, o que está no seu controle e o que não está no seu controle, sabe? O ideal, como a gente já falou, o ideal seria, óbvio, cara, é aquela visão de criança, né? Queria que chegar da escola, ter lá meu pai e minha mãe junto, a gente almoçar numa mesa e todo mundo falar como foi o dia, e no final da noite a gente ter um momento em família e uma vez no ano a gente viajar em família, né? Mas, cara, esse é o ideal, por exemplo. Mas não rolou, entendeu? Então, assim,
não está no meu controle voltar no tempo e consertar isso. Paciência. Então a questão é eu seguir para frente. E isso passa muito por aceitar como foi. Não foi o ideal. Aceita, não foi, paciência. E não foi culpa sua disso também acontecer. Eu já cheguei a pensar assim, pô, talvez o que contribuiu, por exemplo, para a separação do meu pai e da minha mãe especificamente, foi talvez o meu nascimento ali, que ele não foi muito planejado, daí passou pouco tempo, pum, estourou e teve a ruptura. Mas, cara, não dá para ter certeza disso, porque nunca é um motivo só, é um conjunto de coisas. Então, aceita como foi. Foi. Não é fácil isso que eu tô falando, tá? Isso aqui é um resumo do resumo, porque isso aí é cavar um buraco bem profundo, cara. Mas, enfim, aceitar como foi e se apegar àquilo, pô, não tá no meu controle. O que daí tá no seu controle é o daqui para frente. Essas questões que acabam sendo desencadeadas, por exemplo, por essa situação que a gente está tocando aqui, que é você crescer com mãe e pai separados, acaba desencadeando várias coisas que é um fato, acaba te atrapalhando no seu crescimento. Ou você tem que amadurecer rápido demais, ou você leva mais tempo para amadurecer mesmo, enfim. O que está no seu controle é não deixar com que essas coisas te atrapalhem mais daqui para frente, no futuro, a partir de hoje, amanhã, depois. Então, aceitar como foi é um excelente caminho para, cara, beleza, isso foi como foi, aconteceu assim, me prejudicou em alguns pontos, mas eu não quero que me prejudique mais. Aí a gente vai tocar num ponto, né, que é o próximo, perdoar. Então significa que eu tenho que aceitar como foi, significa que eu tenho que perdoar uma pessoa que, por exemplo, agiu mal, agiu errado, teve atitudes que não foram corretas, não foram, por exemplo, atitudes ideais de um pai, atitudes ideais de uma mãe, por exemplo. Significa que eu tenho que perdoar tudo e passar por cima disso? Lembre-se que a gente está falando tanto de moral. E essa questão do perdão em si é assim, sabe? Aceitar. Houve situações que, não foram as ideais. E elas aconteceram por motivos que a gente não sabe ao certo, a fundo. Pegando o meu caso, lembra que eu comentei do background do meu pai e da minha mãe, que eles, cresceram na marra, etc., sem referências de outros adultos próximos a eles, dizendo para eles, não vai por aqui, faz isso aqui, etc. Eles não cresceram com isso aí. Então, quando eu vou lá buscar na minha história, reconhecer minha história, procurar saber da onde veio, como foi, como aconteceu, eu vou cavando. Eu vou conhecendo a história, no meu caso, dos meus pais, e depois eu vejo o que aconteceu no futuro, que no caso foi a separação deles, as atitudes que tiveram ali após isso. Eu começo a conseguir linkar uma coisa na outra. Por exemplo, eles cresceram na marra, sem referências. É óbvio que na criação, eles, normal, cometeram equívocos, cometeram erros, coisas que, vai saber, eles talvez se arrependam. Então, quando eu, pelo menos para mim, olhando dessa maneira, facilita para eu entender como as coisas aconteceram. Entende? E a grande questão é que isso me deixa mais aliviado para eu seguir em frente, mais vazio, esvaziado dessa carga emocional que é um entulho emocional. Então, revisitar a sua história para você entender o que aconteceu, que contribuiu para que o que ia acontecer logo à frente ali, e que afetou você. E isso, aí a questão de perdoar, cada um vai entender de uma forma mais, perdoar, entender. A grande questão é você se liberar dessa carga emocional e soltar essa parada aí. E aí a gente já dá um grande passo para isso,
não te atrapalhar mais ainda daqui para frente. Você focar mais na frente do que atrás. Na vida adulta, né? Vamos falar assim, relação hoje em dia, né? Que minha mãe comentou, pô, legal que você foi lá, você tem todo o carinho por ele, etc. Apesar de isso. Eu vejo assim, é equilibrar a relação no hoje em dia. Hoje em dia, o meu contexto é trabalhar das 8 às 6, agora eu tô aqui 10 para as 9 da noite gravando um vídeo. E assim, eu sou um homem adulto, eu tenho uma vida corrida, não sou mais uma criança que tem tanto tempo disponível para estar junto, talvez junto como eu gostaria. Mas a questão é equilibrar a relação de uma forma que eu faço aquilo que está no meu papel, na minha condição, nem mais nem menos. E isso me deixa em paz para hoje seguir numa boa. A gente foi lá, eu senti no meu coração, pô, vai ser legal fazer isso para ele. Foi ótimo. O que ia desequilibrar a relação seria se, por exemplo, eu quisesse fazer a mais, que deixasse até ele, sabe, incomodado, ou fizesse a menos, fosse gelado, frio. A questão é, eu ir contra aquela minha intuição, aquilo que eu estava sentindo no coração, sabe? Basicamente isso. Então, equilibrar a relação e manter a equilibrada eu estou disponível aqui, tem momentos que eu não vou estar, e tem momentos que eu vou estar, e é assim que é. Basicamente isso. Não, é complicado, mas é por aí. Tá? Então, em outro ponto, né, disso tudo, falando aí pessoalmente, sobre isso, pô. Tem coisas que, por exemplo, quando minha mãe comentou isso comigo, entende? Pô, foi legal que você fez lá e tal, demonstra todo carinho por ele, apesar disso. É óbvio que quando ela fala isso pra mim, isso desperta alguns sentimentos, umas coisas assim que, pô, é foda, dói, cara. É foda porque você vai lembrar sempre que, pô, não foi como era ideal, entendeu? E isso, tudo que dói, tem um fundinho de verdade. Tudo que dói é foda, cara. Então, às vezes, em outras épocas doía, e isso eu não fazia o que eu vou falar que é bom fazer, e aí me estourava em espinha pra caramba, tive espinha pra porra, me estourava em insegurança, sabe? Me estourava em até ficar travado mesmo na vida, sabe? Porque eu não fazia isso, não me questionava sobre isso, sabe? Por que aquilo que doía? Não escutava aquela sensação, aquele sentimento lá. É um papo meio assim. Tem uma galera que talvez não esteja muito acostumada com desenvolvimento pessoal, umas coisas assim, vai achar às vezes tudo isso que eu tô falando aqui uma bullshit do caramba, cara. Bobagem. Mas assim, é como é, né? Se você acha que é bobeira e tal, é um grande sinal de que isso dói em você e você só tá jogando debaixo do tapete. Então, por muito tempo eu joguei debaixo do tapete e só me atrapalhou mais. Rapaziada, o grande ponto aqui é essa questão não te atrapalhar mais. Então, se dói, te incomoda e estoura em algumas coisas na sua vida que às vezes você nem percebe ainda, você nem sabe que você sabe, que você não sabe, é bom você começar a se questionar sobre isso. Olhar para isso aí e buscar recursos para lidar com isso, para mudar a forma de pensar sobre isso, para que isso, que é uma fraqueza, se torne em uma força para você, um impulsionador, tá? E aí, enfim, né? Tudo isso aí é minha visão sobre essa questão que começou lá nessa frase que a minha mãe falou, que é bem legal, que ela me falou, que me fez pensar em tudo isso daí. E aqui eu tô gravando esse vídeo para ficar eternizado, documentado toda a minha visão hoje, em 2024, sobre essa questão, porque tudo é um processo, não é do dia para noite que você muda a forma de pensar sobre isso e começa a usar isso, por exemplo, separação dos seus pais, que poderia ser uma fraqueza,
em potência para você, como eu tenho buscado utilizar para mim, ao invés de enxergar com o copo meio vazio, enxergar com o copo meio cheio e usar isso ao meu favor de alguma forma. Então aqui, para usar isso, né, ao meu favor de alguma forma, eu acho que assim, tudo que resume essas questões que eu disse anteriormente, que é basicamente você focar mais na frente do que ficar olhando para trás e remoendo, o grande pulo do gato é buscar gostar mais de si mesmo. Esse ano de 2024 tem sido crucial sobre esse tópico para mim. Eu me priorizar, eu buscar me desenvolver. E isso muito está ligado com isso, com o que a gente falou anteriormente. E passar a gostar mais de mim mesmo está muito ligado com eu, por muito tempo, por não ter alguns recursos que realmente me faltaram durante o meu crescimento, eu fui mais inseguro, foi complicado de se desenvolver profissionalmente, de ganhar dinheiro, né? Depois de um tempo melhorou, graças a Deus, mas assim, faltam umas visões, assim, sabe? Uns toques, e isso é complicado, e aí você, às vezes, acha que tem algo de errado com você, por muito tempo alimenta isso daí, e você passa a enxergar, a se depreciar, a se colocar por baixo, a aceitar o mínimo, aceitar o que sobra. E você entra numa postura dessa, num movimento desse, e você nem entende o porquê. Você não tem aquilo que é o ideal, vê o ideal como distante, e você acha que não é para você, porque você nem vê um caminho para você alcançar aquilo ali. Só que o fato tudo isso claro, é uma consequência de algumas coisas que aconteceram, né? Mas o amadurecimento, ajuda muito em você perceber que, eu não sou vítima da circunstância. Cabe a mim, de hoje em diante, olhar para isso de uma outra maneira e seguir em frente e procurar ter os recursos que eu ainda não tenho para ir para frente, para o futuro com mais potência e ser o cara tão foda quanto eu posso ser. Então, buscar gostar de si mesmo, entender, eu queria que fosse o ideal, queria que o meu crescimento fosse ideal, mas não foi, então, paciência, tá ligado? E outra, aí a gente vai para a forma de enxergar isso, transformar isso que seria uma fraqueza em uma coisa, vai ser um ponto forte, uma potência, que é você reconhecer a sua história, como você cresceu e você chegar na conclusão, tudo isso que aconteceu na minha história, os pais que eu tenho, graças a Deus, tenho os pais que eu tive, eu ter crescido como eu cresci, eu ter feito as coisas sozinho como eu tive que fazer, eu buscar recursos fora, por meio de outras pessoas, enfim, como eu fiz, as formas como eu superei, tudo isso foi necessário para eu ser quem eu sou hoje, e eu sou muito feliz com o cara que eu sou hoje. Então você reconhecer essa história e você ver que tudo isso foi necessário para você quem você é hoje, mais do que você quem é hoje, mas quem você está se tornando, é do caramba, isso aí é muito foda. É quando você começa, minha história, como várias outras histórias, elas não foram perfeitas, elas foram cheias de altos e baixos, mas tudo isso tem culminado para que eu me torne esse cara que eu estou me tornando e que eu sou muito orgulhoso de mim mesmo, quem eu estou me tornando. E isso tudo está sendo fruto da minha escolha hoje. Eu estou usando isso, que era fraqueza, em força. Isso é do caramba. Isso é ser antifrágil. Leia o livro Antifrágil. Isso aí ajuda muito. É um conceito desse livro aí muito foda, velho. E aí, quando a gente começa a reconhecer nossa história, parece que é muito louco. Quando a gente olha para trás, para analisar essas coisas, como eu estou fazendo aqui agora, antes, olhar para trás que era uma coisa assim que eu evitava, deixava para lá, empurrava com a barriga, jogava debaixo do tapete, porque parecia ser uma areia movediça que só me fazia afundar, né? Que me tirava a minha força, que me atrapalhava para o futuro. Hoje já parece ser uma mola impulsora. Eu olho para trás, eu compreendo as coisas como aconteceram
eu reflito sobre isso, eu procuro entender, eu analiso, e isso tudo parece ser assim, só me dá mais impulso para ir para frente com mais potência. É do caramba, é muito foda, muito foda. E isso tudo acaba estourando em todas as coisas da vida. E a forma mais, vamos dizer assim, mais fácil de você metrificar que tá dando certo na vida, tá dando certo no futuro, é na área financeira, bens materiais, etc. Porque é palpável, é tangível, né? Essa é a forma mais fácil de você perceber que tá legal, né? Mas lembre-se que a vida tem 5 áreas, né? A financeira é só uma delas. Espiritual, física, mental, emocional e financeira. Então, é isso. Gravei esse vídeo aí caso você se identifique. E para eu também no futuro assistir isso, lá no futuro, se eu der uma bacalhada, tiver um momento que eu esteja meio para baixo em relação a essas questões, eu assistir e lembrar que, em alguma época da minha vida eu consegui utilizar tudo isso como que era uma fraqueza em força, e reconhecer minha história, olhar para trás e usar isso como uma mola impulsora para eu ir para frente com muito mais potência e crescer em todas as áreas da minha vida. Então, é um vídeo positivo pra caramba, pessoal. Show de bola, espero aí ter contribuído. Meu nome é Vitor Silva. Minha missão com esse canal aqui é passar adiante os recursos que eu tenho adquirido na minha vida conforme eu tenho caminhado, né? Esses recursos em todas as áreas da vida, como eu já falei. E é isso, tamo junto. Curta esse vídeo aí, se inscreva no nosso canal e a gente segue na caminhada aí.